Os pássaros cantam. O orvalho da manhã brilha nas folhas. O sol reluz em um céu azul com algumas nuvens. O calor dos raios da manhã. Que maravilha! As outras criadas disseram que estavam felizes por terem se livrado daquela maldita roupa de cama. Outra empregada doméstica não conseguia entender de onde vinha todo aquele peso, porque seus braços estavam caindo. Ela até tinha ganhado um pouco de massa muscular ultimamente. Mais do que a maioria dos ferreiros. Era muito feio. E ela olhou para o colega com desagrado. A personagem principal olhou para si mesma e se perguntou se ao menos tinha alguma. Eles foram fazer uma pausa. Mas o outro disse que não era necessário, porque se eles voltassem muito cedo, seriam imediatamente sobrecarregados de trabalho. Eles simplesmente não aguentavam mais. E foi isso. De repente, um deles viu a princesa Grace. Mesmo para uma princesa, ela era incrivelmente bela. E eles achavam ótimo ter um imperador como pai. Podiam usar as roupas que quisessem. Podiam comer o que quisessem. Isso é a vida real. Mas a personagem principal observou que ela não diria isso. Ela disse que eles nem sequer sabiam o quão difícil estava sendo para ela naquele momento. Este vestido pesa pelo menos 20 quilos. Quando você o veste, sente-se como uma linguiça de porco enrolada num wrap o dia todo. Por baixo do vestido, ela usa um espartilho apertado, mal consegue respirar. Andar com ele é como se um gigante estivesse constantemente apertando seu torso com a mão. A garota disse às empregadas para tentarem comer ou ir ao banheiro naquele estado, e elas entenderiam por que ela não a invejava nem um pouco. E ela também era obrigada a manter um semblante feliz, apesar de tanta dor. E perguntou como eles se sentiam a respeito. Agora eles entendiam o que se escondia por trás de sua aparente felicidade. A criada perguntou a Xian como ela sabia se comportar como uma princesa. A personagem principal, de fato, havia sido uma princesa recentemente. Seus pais são um rei e uma rainha. Ela nasceu em um pequeno reino. Seu nome é Siana, a Silond von Silet. Esta é ela quando bebê. Ela pensava que cresceria amada e feliz como qualquer outra princesa. Mas sua mãe morreu quando ela tinha 10 anos. E seu pai imediatamente trouxe uma nova mulher para casa. Apesar de se sentir muito sozinha e com saudades da mãe, Siana ainda tentava cumprir seu dever para com a família. A mulher disse-lhe para não se preocupar, pois ela a transformaria numa princesa elegante e refinada em memória de sua mãe. Sob o pretexto de educação, ela enfrentava bullying e agressões constantes. É estranho que ela não consiga aprender nada, por mais que se esforce. A esposa disse que se ela cumprimentasse Siana de novo de forma inadequada, bateria nela com aquele chicote. Siana não conseguia entender o que mais ela poderia fazer. Já era a 100ª vez. O espartilho a sufocava e o vestido era pesado demais. Ela provavelmente ia morrer. Mas essa educação era normal para a princesa. A menina disse que estava cumprimentando sua querida mãe. Então ela teve que aguentar. Sua mãe ficava perguntando por que ela não conseguia entender. E ficava perguntando quantas vezes mais ela teria que explicar. Sua madrasta perguntou quando ela entenderia. Porque ela era uma princesa. A mulher não conseguia entender como poderia olhar Sua Majestade nos olhos se ele não pudesse ensiná-la. Afinal, a culpa era toda dela. É tudo pelo reino. Ela atacou a garota e o imperador entrou na sala. A mulher tentou explicar. Siana ficou feliz em ver seu pai e esperava que ele a salvasse. Mas ele simplesmente disse que sua esposa estava fazendo a coisa certa, porque uma mãe tem que criar um filho desobediente. A personagem principal não conseguia acreditar que tudo era culpa dela. Siana só queria ser feliz. Ela se esforçou ao máximo para ser uma princesa digna de sua família. A garota odiava aquela família e achava que seria melhor simplesmente desaparecer. Era o que ela pensava. Mas Siana jamais imaginou que isso aconteceria. Quando completou 18 anos, tropas imperiais invadiram o palácio em apenas meio-dia. O reino caiu nas mãos dos invasores. Príncipe Rashid, o Sanguinário. Rashid Lebadon de Adran, príncipe herdeiro do Império Lebadon. Ele disse que não se dignou a responder à carta dela, então decidiu vir pessoalmente. Ele perguntou se eles estavam prontos para se render. Siana estava, é claro, pronta. Se eles se rendessem, ele poderia poupá-los.
Ciana tentou dizer algo ao pai, mas ele gritou que jamais imploraria misericórdia a um invasor e que preferia morrer. Ciana ficou horrorizada. Rashid disse que faria do jeito dele. Ele estava simplesmente em choque. O príncipe disse que conseguiria o que queria. Provavelmente se considerava um herói, por não curvar a cabeça perante o conquistador. Conte para todos! E ele se despediu do homem. Ciana entendeu que ele estava vindo até ela. A vida dela não era exatamente feliz, mas ela não quer que termine assim. Ciana caiu de joelhos e implorou que ele a poupasse. A princesa gritou que estava pronta para tudo. O príncipe perguntou novamente se ela realmente concordava com tudo. E perguntou se ela estava pronta para se tornar sua concubina. Mas ela recusou. E ela disse que não era nada bonita. E que não tinha charme nenhum. Pelo contrário, não era particularmente atraente. Ela é frequentemente questionada sobre o motivo de ser tão sem graça e entediante. Ela tem certeza de que não lhe traria nenhum prazer. Apesar disso, Ciana goza de excelente saúde. Ela borda lindamente e faz um chá maravilhoso. Portanto, ela pede a Sua Alteza o príncipe que a faça sua criada. A garota não conseguia acreditar que realmente tinha dito aquilo. Ela se sentiu uma completa idiota e não sabia o que fazer em seguida. O príncipe disse que queria ver o rosto dela. Quando ela olhou para ele, percebeu que ele era incrivelmente bonito. Dizem que ele é um espadachim incomparável, mas não seria porque o inimigo podia admirar seu rosto enquanto o príncipe herdeiro os atacava furiosamente? Rashid disse que era exatamente como ela havia dito. Ciana era como um pedaço de pão da quaresma. Um rosto redondo e pálido. Significa que ele não quer vê-la como concubina. O príncipe disse que assim seria. Ciana seria uma criada em seu palácio imperial. O homem ordenou que suas mãos fossem desamarradas. Ela conseguiu sobreviver. Os tormentos infernais haviam acabado de passar por ela. Ciana agradeceu a Sua Alteza e disse que seu nome era Ciana Azilond von Selet. Ela disse que jamais esqueceria o favor recebido. O príncipe comentou que parecia ter poupado a doce moça. Então ela se tornou uma criada júnior no Palácio Imperial. Ela era uma princesa no reino, mas no império tornou-se uma criada. Ciana poderia se desesperar, considerando sua situação um desastre, mas ela faz pão com as próprias mãos. Ela lava roupa suja e mantém o jardim arrumado e bonito. É um mundo completamente diferente do da princesa, onde ela era estrangulada por espartilhos apertados e tinha que manter constantemente um sorriso de boneca nos lábios. É 100 vezes mais agradável e seguro. Ser empregada doméstica é simplesmente maravilhoso. Ela gostaria de viver assim até ficar velha. Tudo estava tão limpo. Simplesmente brilhava. Mais uma vez, ela estava ocupada com algo que não lhe pediram para fazer. A empregada diz que estava ansiosa para impressionar as empregadas mais experientes e que estas lhe disseram para não ser atrevida e para se manter no seu lugar. Quem falava era Jeanne, a criada mais jovem. Ela ainda era uma escrava, tirada da família real deposta. Ela nunca será nomeada governanta-chefe. Aquela garota com cocô de peixinho dourado nas bochechas tem uma birra pessoal contra ela. Ou talvez fosse uma disputa territorial. A empregada correu até elas e disse que Zana estava intimidando a mais quieta de novo. Ela disse para Zana parar porque ela estava atrapalhando o trabalho de todos ali. Se isso continuasse, ela reclamaria com as governantas. Era uma criada júnior chamada Juju. Jana disse que não a ofendeu, mas lhe deu conselhos equilibrados e muito sábios. Mas se ela quer se meter com esse órfão inútil, então o problema é dela. Que faça o que quiser e lave o chão de graça. Eles viraram o balde e fugiram. Vândalos. Agem como se não fossem dar conta de ninguém. Juju disse que Ciana também era boa, porque não deveria ter ficado calada, mas sim ter reagido. E ela não percebe que quanto mais se cala e aguenta, mais eles a importunam. Ciana perguntou se elas estavam fazendo algo assustador. Juju perguntou se ela estava falando sério ou apenas brincando. Exatamente. Para uma ex-princesa que sofreu bullying durante anos por parte de sua madrasta, esse bullying parecia nada mais do que uma brincadeira inofensiva. Ciana estava confusa sobre o que era aquilo, mas parecia ser uma verdadeira guerra de território. Jana é filha de um rico comerciante, renomado em todo o império.
Portanto, não seria surpresa se ela conquistasse o cargo de governanta sem o menor esforço. Seus amigos estão com ela apenas porque querem se aproveitar de sua glória e lucrar com ela. Mesmo assim, sua origem é tudo. Ela tinha emprego garantido. Juju não entendia o quão perverso era aquele mundo. Juju, assim como ela, era uma criada júnior. Incomumente alta e forte, ela tem todas as características de uma empregada doméstica. Suas origens não significam nada agora. Ela não pode garantir que algum dia será promovida a governanta, mas não consegue acreditar que não tenha nenhum tipo de apoio. Juzu disse que, afinal, ela era estrangeira. Se tivesse sido contratada como empregada doméstica júnior, isso significava que tinha alguém a quem recorrer. Foi um pouco surpreendente, mas ela imediatamente pensou que devia haver alguém. O príncipe herdeiro. Foi ele quem a transformou, a herdeira de uma dinastia real decadente, em uma criada em seu palácio. Talvez porque ela, esquecendo seu orgulho real, tenha se prostrado e implorado por misericórdia. Talvez tenha sido misericórdia. Ou talvez o príncipe herdeiro tenha achado graça. Uma paixão passageira, um capricho de alguém que detém todo o poder do mundo. Provavelmente não significa absolutamente nada. Ciana disse que não tinha nenhum patrocínio. O príncipe perguntou a Sol como estava a menina. Sol, ajudante de ordens do príncipe herdeiro Rashid, está irritado com a aparência do príncipe. Quem o via, mesmo de longe, não conseguia desviar o olhar. Até mesmo seus inimigos, às vezes, erravam o golpe de espada fascinados por ele. Ele o conhece bem, eles cresceram juntos. Talvez porque ele seja o único em quem seus encantos não funcionam. Mas ele vê constantemente as pessoas se comportando de forma idiota quando veem o rosto dele. Ele relatou que Ciana está lidando bem com a situação. Dizem que ela é um pouco desajeitada porque ainda não se acostumou ao trabalho, mas é honesta, inteligente e aprende rápido. Mas ela ainda estava longe de ser promovida. O príncipe entendia tudo. Sol perguntou a Sua Alteza por que ele estava interessado. O homem disse que nem sabia e pensou que fosse culpa, porque ele invadiu o país dela e exterminou a família dela. Quantas pessoas ele matou? E nunca pensou nisso. Sol não entendia o que estava acontecendo com ele. O ajudante pediu ao príncipe que contasse a verdade, porque ele conhece as fraquezas de Sua Alteza e não consegue ignorar a figura pequena, de olhos arregalados e inocente. O chamado príncipe de sangue, Rashid. Este homem feroz e bonito é, na verdade, um grande amante dos animais. Sol já tinha visto aquilo muitas vezes, mas nunca deixava de o surpreender. Aliás, depois de lhe contar sobre isso, ele percebeu que ela era mesmo assim. Aparentemente, foi isso que despertou tais sentimentos nela. O príncipe esperava que ela aprendesse o ofício de criada. Isso era um indício de que ele deveria ajudá-la. Sol disse ao príncipe que as habilidades dela não haviam sido comprovadas e que ela não deveria se tornar uma criada. Sol perguntou por que não testá-la para ver se ela realmente poderia se tornar uma boa empregada doméstica. Nada de carne novamente. Ciana ficou chocada que eles não tentassem controlar o que ela comia para que ela não perdesse seu refinamento. Aqui você nem precisa pensar nisso. A personagem principal não conseguia acreditar que podia comer o que quisesse. Era o paraíso em pessoa. Sana disse que provavelmente veio de um país assolado pela fome e pela pobreza. Não é de admirar que ela goste tanto dessas blusas. Ciana se perguntou se ela estava tentando provocá-la, ou talvez não. Mas isso não era suficiente, ou talvez ela dissesse algo mais. Jana não entendia o que havia de errado com aquele idiota. Normalmente, quando ela faz isso, todo mundo começa a chorar. E ela nem sequer entende o que essa expressão significa. Você diria que ela está apaixonada por ela. Jana disse que Ciana age como se estivesse dizendo algo agradável e interessante, e pensa que está sendo espirituoso. A criada não entendia a mentalidade servil daqueles estrangeiros. Parecia que o príncipe herdeiro a havia quebrado. Júdio aproximou-se e disse que aquilo não estava certo, e perguntou a Zana se ela já a havia avisado. Ela disse a Zana para não se intrometer com a mais quieta. Caso contrário, haveria consequências. Jana disse que já havia deixado passar esse comportamento muitas vezes antes, mas não conseguia entender que era por pena.
A garota diz que, por causa do tamanho de Juju, ela acha que manda em tudo, mas isso não é verdade. Quem manda aqui é Zaná. Juju disse que só estava no comando por causa de sua idiotice. Era como uma briga entre um urso e uma hiena. Uma garota entrou na sala e perguntou o que era aquele barulho e se eles estavam discutindo. Era Reef, a governanta-chefe e instrutora dos novatos. E as empregadas imediatamente disseram que isso não era verdade. Ela disse que não se importava com nada, nem mesmo com a morte, contanto que não se metesse em encrenca. As autoridades estão transmitindo um recado. Um chá da tarde será realizado no parque durante vários dias. Elas são obrigadas a recepcionar os convidados. Não estava claro por que se esperava que elas, as camareiras de segundo escalão, recepcionassem os hóspedes. Esperava-se que o serviço fosse impecável, de acordo com todas as regras de etiqueta. Sem nenhum problema. Normalmente, essa função é atribuída à empregada mais jovem, que é reconhecida como a melhor. Perguntaram quem viria para o chá. Eles acreditavam que ela era a esposa refinada de algum aristocrata ou uma bela princesa estrangeira. Mas a menina disse que essas seriam pessoas que cultivavam frutas para a mesa imperial. Os frutos produzidos por essas agricultoras eram sempre de excelente qualidade. Portanto, em honra ao seu trabalho persistente e nobre, Sua Alteza ordenou que fossem recompensados com um chá no palácio. Durante todos esses dias, eles estarão praticando etiqueta. Portanto, de manhã, eles não podem se atrasar para as aulas, e eles ficaram muito felizes com isso. A criada ficou furiosa e não entendia por que tinha que servir umas camponesas. Zana disse que esse tipo de trabalho era perfeito para Ciana. Afinal, quando mais ela provaria ser uma verdadeira empregada se não servindo dessa maneira? Como os hóspedes eram apenas camponeses, atribuíram essa tarefa a eles, as criadas subalternas. As governantas não perderiam tempo com isso. E, no entanto, é estranho. Na manhã seguinte, Reef disse que explicaria a etiqueta do chá para elas naquele dia. Elas eram criadas subalternas, claro, mas ainda faziam parte da equipe do palácio. Elas deviam ouvir com atenção para não desonrarem o imperador mais tarde. Todas as criadas estavam atentas. Juju disse que aquilo era realmente um golpe de sorte. Elas estavam apenas aprendendo a ser empregadas domésticas, mas já estavam recebendo trabalho de verdade. Ela estava ansiosa para aprender. No entanto, entusiasmo e habilidade nem sempre andam juntos. Reef perguntou a Juzu quantas vezes mais ela teria que repetir para ele que, ao servir o chá, não se pode derramá-lo. Jana disse para olharmos para Jusa, porque ela provavelmente nunca bebeu chá na vida. Chá preto definitivamente não é uma opção, porque ela provavelmente gosta de cerveja como o pai dela. Juso ficou simplesmente furioso, e Riff disse a Zana que ela seria a próxima e ordenou que ela começasse. Não foi ruim. Disseram a Zana que ela era simplesmente brilhante porque conseguia fazer tudo muito bem. Zana disse que era uma bobagem. Claro que era uma bobagem. Afinal, ela tinha aprendido com a melhor professora de etiqueta da cidade. E custou ao papai um saco de ouro enorme. Não lhe convinha permanecer estudante por muito tempo. Gianni decidiu que se tornaria a camareira principal de Sua Majestade. Com certeza, Reef disse que não foi ruim, considerando que era a primeira vez dela. Quando Ciana era princesa, ela sabia que apenas as melhores seriam escolhidas para serem damas de honra de Sua Majestade. E pela menor ofensa, a rainha as punia impiedosamente. E aquelas camareiras eram verdadeiramente as melhores em sua área. Seus modos elegantes às vezes superavam os de algumas damas da nobreza. Eles tentaram transmitir uma imagem de calma e serenidade para não irritar a rainha na hora do chá. Mas comparadas a elas, essas garotas são completamente incompetentes. A próxima é a Ciana. Reef disse para servir um chá. Mas mesmo por isso, elas não serão expulsas. Ciana não é mais uma princesa, e ela não quer se destacar da multidão se esforçando demais. E pronto, um fio fino e comprido de chá. Foi um pouco estranho. Ciana não quer ser melhor do que ninguém. É preciso ser mais modesto. Todos ficaram encantados com a oportunidade de aprender etiqueta, mas seus deveres permaneciam. E depois da aula, elas voltaram ao trabalho.
Limparam, acenderam o fogo, lavaram roupa, lavaram a louça. As meninas fizeram um bom trabalho. O pão amanhecido é um lanche favorito das empregadas famintas. Ciana ficou muito agradecida. É por isso que ela gosta tanto de trabalhar na cozinha. Que sorte a dela por essa ser sua responsabilidade. E graças a Juju, eles terminaram mais cedo hoje. Mas algo está errado com ela hoje. Ela está em silêncio. Ciana perguntou a Juju se ela estava com fome. Ela perguntou sobre a lição de casa. Ciana esperava não ter percebido que havia servido o chá de forma inadequada de propósito. Ciana disse que foi difícil, mas, felizmente, conseguiu evitar uma bronca. Jusa disse que a invejava. Na verdade, Jusa foi quem levou a maior bronca da madame hoje. Juju sempre fora elogiada, mas agora, pela primeira vez, Ciana vê o contrário. Este é provavelmente o seu primeiro fracasso. A empregada disse que tinha vergonha de admitir, mas Zana estava certa. Juju nunca bebia chá. E nunca foi boa em aprender nada muito rápido. Todos perceberam que ela era a pior nisso. Provavelmente estavam preocupados que ela arruinasse toda a cerimônia do chá. O príncipe herdeiro fez de Chiana uma criada. Mas Juju é a única que se importa com ela. Ela é tão criada quanto Chiana. Então, se houvesse algo que ela pudesse fazer para ajudar, certamente deveria fazê-lo. Ciana perguntou se ela queria aprender. Ciana disse que praticaria com ela. Juju perguntou se ela realmente queria ensiná-la. Juju se jogou em seus braços e disse que ela era muito boa. Tudo o que ela fazia era esfregar o chão todos os dias como uma louca. Ela não achava que Ciana fosse tão simpática. A personagem principal não sabia dizer se era um elogio ou um insulto. No dia seguinte, começaram o treinamento. Após o almoço no refeitório dos criados, Ciana disse a Júsio para observar com atenção. É necessário usar água fervente suficiente para pré-aquecer as xícaras antes de servir. Você precisa de uma colher de chá de folhas de chá no bule. Em teoria, o processo é simples. Depois de adicionar as folhas de chá, espere um pouco e comece a servir. Mas precisa ser aprimorado na prática. Ciana disse a Juji que ela estava fazendo um ótimo trabalho porque estava se saindo muito melhor. Pelo menos ela não inverteu a ordem das ações. Assim, ela se sentirá mais confiante diante dos convidados. Juju perguntou novamente. Ciana disse que sim, porque desta vez ela não derramou uma gota de chá. A garota disse que tudo era graças a ela. Ele era um professor muito melhor do que as outras empregadas. Ciana disse que foi graças ao seu esforço. E ela é uma ótima aluna. Elas se tornaram melhores amigas durante os estudos. O pai de Juju é mineiro. Ele tem 13 filhos. Trabalha constantemente, mas não é o suficiente para que eles sobrevivam. Isso surpreendeu Ciana, e ela perguntou novamente. E ela queria ajudar, então se tornou empregada doméstica. Dizem que as empregadas domésticas mais experientes são bem remuneradas. Ciana comentou que ela é uma boa filha. Juju disse que, se ela é uma boa filha, então é claro que ela quer que seus irmãos e irmãs comam até se fartarem. E então ela perguntou a Ciana como ela tinha chegado ali. Se ela era estrangeira, então devia estar em situação ainda pior do que a dela. Ciana disse que era uma princesa não faz muito tempo. Dizer isso só complicaria as coisas. Ela disse que o príncipe herdeiro a havia transformado em criada porque o estado onde ela morava não existia mais. Isso surpreendeu Juju, e ela perguntou se estava falando do príncipe herdeiro Rashid. O invencível e sanguinário príncipe herdeiro. Ciana confirmou isso. Juju perguntou se ela tinha certeza de que o tinha visto e se era realmente ele. A garota confirmou. Juju ficou absolutamente encantado. Ciana ouvira fofocas sobre ele contadas pelas criadas. Ele era uma pessoa muito famosa por aqui. Dizem que seu rosto é tão bonito que parece esculpido em mármore, e seus cabelos brilham como pérolas quando o sol os atinge. Seus olhos encantadores são como a Via Láctea. Dizem que ele é uma verdadeira beleza. Juju disse que ansiava por vê-lo. Ciana disse que era verdade, ele era muito bonito. Parecia que os rumores eram verdadeiros, mas, apesar de toda a sua beleza, ele era muito cruel. É o que as pessoas dizem. Ciana disse que estava certa, e ele matou toda a família de Ciana.
Juju pediu desculpas por fazer tais perguntas. Ela nem conseguia imaginar que isso tivesse acontecido com eles. Siana sabia que não podia contar a verdade. A personagem principal disse que estava tudo bem porque ela não se importava. Sua família a maltratava e a intimidava constantemente. Juju não conseguia entender como aquilo era possível. Como ela podia não se importar com o fato de sua família ter sido morta? Ela pediu desculpas e disse que preferia ter a língua cortada por ter feito uma pergunta dessas. Ela reagiria assim, então não conseguiu responder diretamente. Siana disse que o tempo simplesmente passou e tudo foi esquecido, e pediu que ela não se preocupasse com ela. Juju perguntou se ela estava dizendo isso apenas para não se sentir culpada. A empregada abraçou Siana e disse que ela era muito gentil. Era uma meia-verdade. A partir de então, a atitude de Juju em relação a ela melhorou ainda mais. Era meio-dia, horário de trabalho. Zana estava tentando dizer algo para Sivna, mas então viu Jusa. Ela disse que se você tentar lhe dizer algo ruim, ela puxará sua boca imunda como uma corda e a amarrará naquela coluna. Ela só queria perguntar as horas. É ridículo. Além disso, Juju a alimenta o tempo todo. Juju entregou o doce para Shiana e disse que ela já estava grande, mas um botãozinho como ela precisava comer bem para crescer. Mas doces não fazem as pessoas crescerem. Siana disse que o doce era muito gostoso. Siana disse que não era como um pão velho. Como aquele príncipe pôde matar a família de uma garota tão linda? Ele é um psicopata e um assassino. Juju estava furiosa com ele. Siana sentia como se pudesse ler seus pensamentos. Estava tudo estampado em seu rosto. Siana até se sente culpada por achar que é a razão pela qual agora odeia o príncipe herdeiro. Mas é tão bom ter alguém que está sempre pronto para estar ao seu lado. Se ele for tão ruim assim, provavelmente ouve insultos desse tipo o tempo todo. E vai fingir que não ouviu nada. Sol perguntou ao príncipe o que havia de errado. O príncipe disse que suas orelhas estavam coçando. Alguém a estava amaldiçoando. Existe uma superstição sobre isso no Império. Bem, isso é ridículo. Se fosse assim, as orelhas deles coçariam o dia todo, o ano todo, ele estaria rolando no chão de tanta coceira insuportável. Claro, os Appletons têm as melhores maçãs. Ele concorda que são boas, mas por que convidaram fazendeiros para o palácio? Sol disse que agora arriscaria dizer que a essência do teste de Siana estava escondida nessas maçãs. Ele acertou. Ele disse que lhe faria a honra de deixá-la brincar com seus animais de estimação por um dia inteiro. Sol se desculpou e disse que recusaria, porque um prêmio desses é pior do que nenhum prêmio. O príncipe disse que lamentava não ter percebido o quão legais eram aqueles animaizinhos. Aconteceu que a baronesa Appleton queria comparecer ao chá, e ele está ansioso por isso. Chegou o dia do chá. Para honrar o nome da família imperial, as criadas preparavam-se meticulosamente e com antecedência, pois tinham muito trabalho a fazer. Logo pela manhã, era preciso arrumar os gramados do jardim e organizar as mesas brancas de acordo com o número de convidados. Para que as mesas não ficassem com um aspecto muito simples, cada uma precisava de um vaso com hortênsias recém-cortadas. Aqui está a última. Siana achou essas flores muito bonitas. Acontece que não só os trabalhadores da fazenda, mas também a dona do pomar de maçãs, a baronesa Appleton, estariam presentes no chá. De alguma forma, todos se animaram. Agora, a tarefa deles não é apenas receber os hóspedes plebeus com dignidade. Eles simplesmente precisam causar uma boa impressão na baronesa. Juju disse que Jana estava uma verdadeira boneca hoje. Ela tinha lindos grampos de cabelo e uma maquiagem elegante, mas Juju achou que ela tinha exagerado. Sina achou que ela tinha enlouquecido de vez. A modéstia às vezes é o melhor adorno. Siana perguntou se era por isso que ela também era tão organizada, para impressionar a baronesa. Juju disse que essa era sua primeira visita importante. Ela queria pelo menos fazer algo para ficar um pouco mais bonita. Se ela fosse ótima em servir os convidados, seria absolutamente maravilhoso. Afinal, Juju teve uma boa professora. Juju disse com um sorriso que ela também era uma boa aluna. E juntas, elas teriam sucesso. Quando os portões se abriram e os convidados entraram,
As criadas os receberam solenemente. As mulheres ficaram chocadas ao ver que aquele era o Palácio Imperial. Ela usava seu melhor vestido para aquele chá, mas mesmo assim, Reef disse às senhoras para a seguirem. Ela as conduziria aos seus lugares. Depois de cumprimentá-las, as criadas acomodaram as convidadas. Siana não entende quem está impedindo o avanço delas. Zana não entende se ela não virá. Especificamente a baronesa Appleton, e por isso estava tão preocupada. Que previsível. E não é só a Gianni, é o comportamento delas. Todas as criadas se comportam como pessoas da nobreza. Elas ficaram gratas por tal recepção. Isso chega a constranger e deixar os convidados desconfortáveis. É fácil impressionar mulheres comuns, já que elas são de origem humilde e não detêm poder. A cerimônia do chá só começa quando todos os convidados chegam. E, geralmente, é no final que chega o convidado que todos estavam esperando. Baronesa Appleton. Siana notou que ela era uma mulher muito imponente. Jane imediatamente se prostrou a seus pés, e ela a acolheu no Palácio Imperial. Olhou para as outras criadas como quem diz que a baronesa lhe pertencia. Todos queriam ficar longe dela. Sana disse que estava caminhando com ela e pediu que a seguissem. Um rico aroma de rosas. Será mesmo a Gelon Rosé? Este perfume é muito popular entre as mulheres da nobreza. Mas ela pensava que a baronesa Appleton pertencia à parte mais pobre da aristocracia. Se ela podia comprar aquele perfume, então era mais rica do que imaginava. As criadas ficaram impressionadas com a beleza dela. Ela era um sonho. A esposa de um barão, dono de um viveiro de árvores frutíferas. Eles invejavam Zana por ter conseguido uma convidada tão bonita. Parecia que a mulher também tinha vindo com ela. Siana não entende por que estão cochichando assim. Ela certamente pode servir a um plebeu, mesmo que não seja uma baronesa. Mas essa mulher é muito feia, ela não vai servi-la. A cerimônia do chá não começará até que o último convidado chegue. Isso significa que nenhum convidado fica sem supervisão. Siana recebeu a mulher no Palácio Imperial. Siana disse-lhe para a seguir e conduziu-a até uma mesa. Cada mesa tinha capacidade para 3 ou 4 pessoas e era servida por uma criada. Assim que todos os convidados estiverem sentados, a cerimônia do chá finalmente começa. A senhora jamais imaginou que teria a honra de participar de um evento como esse. Isto não é uma festa de chá qualquer, é uma festa de chá no Palácio Imperial. A senhora pensava que ia envelhecer trabalhando no pomar de maçãs, mas aqui temos tanto luxo. Quando a senhora voltar para casa, ela se gabará para o marido sobre onde esteve. Ele ficará verde de inveja. Conversas simples e honestas. Sem fofocas. Ninguém esconde nada. Talvez seja por isso que ela se sente tão à vontade agora. Depois de tudo o que passou no reino. No entanto, isso não significa que elas serão tão tolerantes com os erros delas. Siana foi quem ofereceu a sobremesa principal às senhoras. Este é um chocolate feito com cacau de Caan. Ele derrete na boca. Todos ficaram chocados ao descobrir que este é o mesmo chocolate. Esta é uma sobremesa servida a princesas e rainhas. Até mesmo um príncipe mal-humorado ficará mais amável depois de provar essa iguaria. Uma sobremesa mágica, chocolate. Ela só tinha ouvido falar dela, mas nunca pensou que um dia a experimentaria. Ela resolveu experimentar. Uma enorme onda de doçura. A senhora simplesmente se afogou nela. A sobremesa estava incrivelmente deliciosa. Derretia na boca. Eles não sabiam o que fazer porque ela continuava diminuindo. Ela consegue entender a reação deles, já que é a primeira vez que experimentam chocolate. Siana estava muito curiosa para saber se a mulher tinha gostado. Ela se aproximou e perguntou se ela precisava de um guardanapo. A senhora virou-se imediatamente. Siana perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher disse que não precisava de nada. As senhoras se aproximaram da empregada e perguntaram se também poderiam pegar um guardanapo. Foi um pouco constrangedor, no entanto. Ela pareceu enlouquecer quando provou o chocolate. Eles também não gostam de servir pessoas, provavelmente caipiras como eles. Siana disse que não era bem assim, pois aos seus olhos todos eram convidados queridos, e pediu-lhes que apreciassem o chá e se mantivessem calmos.
A senhora disse que, se desejassem mais alguma coisa, não precisavam hesitar. As senhoras pediram chá. O chá é muito aromático. Provavelmente porque é um chá para a mesa imperial. Outra senhora disse que não conseguia notar diferença em relação ao chá que bebe em casa. Dizem que é trabalhoso experimentar para entender a essência de um chá de elite. Mas o que eles sabem sobre isso? De todas elas, apenas uma dama conseguia entender tais coisas. A dama acreditava que era a baronesa Appleton. Siana pediu desculpas por não reconhecer sua graça à primeira vista. A baronesa havia se casado recentemente com o barão Appleton. Ela ainda não tinha explorado o pomar de macieiras, então eles não a tinham visto. Dizem que o barão se apaixonou por ela. Ela se perguntava se era mesmo tão bonita. E, ao que parece, ela é realmente uma mulher muito bonita. Ela conhece a etiqueta como a palma da mão. Parece que a baronesa Appleton é uma dessas pessoas. Zana precisa ser muito atenciosa e evitar erros. Se ela cometer um erro na frente de uma pessoa tão importante, o chá da tarde estará arruinado. Ela queria que outros observassem como o trabalho era feito. Ela havia recebido uma convidada de alto status, diferente das outras. Ela é Zana, a filha do magnata dos diamantes. Ela está no lugar certo agora, bem ao lado de alguém importante, e que essas outras mulheres fiquem perto das mulheres da aldeia. Ela ofereceu chocolate, uma iguaria requintada elaborada pelos confeiteiros imperiais. É feito com ingredientes extremamente valiosos e raros. Jane disse à baronesa para tentar. Lady Appleton perguntou por quanto tempo mais teria que tolerar seu comportamento. A baronesa falou da saudação arrogante e do olhar avaliador da moça. Ela nem sequer mencionou que serviu a sobremesa como se estivesse lhe fazendo um favor. Jana nem sequer consegue servir chá direito. A baronesa perguntou por quanto tempo mais teria que aguentar tanta grosseria. A empregada pediu desculpas e disse que tentaria ser mais cuidadosa. Zana percebeu que havia sido descuidada. Seu professor de etiqueta era um nobre, e ela sempre era elogiada por sua inteligência. A baronesa disse que isso significava que os criados do Palácio Imperial não serviam para nada, e perguntou o que deveria fazer com eles. Dizem que os empregados que não cumprem seus deveres devem ser severamente punidos. Ela disse que Zana seria açoitada com varas a noite toda para que se lembrasse da lição, ou talvez lhe cortassem a língua. A baronesa perguntou qual castigo merecia. Jeanne não sabia o que fazer, pois estava com muito medo. Siana apressou-se a pedir desculpas. Ela se desculpou pelo fato de as habilidades deles não corresponderem ao seu gosto refinado. E ela pediu clemência. A baronesa disse que se ao menos uma reverência e um pedido de desculpas pudessem resolver tudo, então a vida teria sido tão fácil. E eu perguntei a ela se estava dizendo para ela continuar tolerando essa insolência. A baronesa não conseguia entender por que isso tinha que ser assim. Siana disse que a festa do chá foi organizada pela família imperial. E ela perguntou se os anfitriões se ofenderiam caso os convidados estivessem insatisfeitos. E ela acha que não é isso que deseja. A baronesa perguntou se aquilo era uma ameaça. Siana perguntou como ela ousava ameaçar uma convidada tão querida. Ela só está tentando esclarecer um mal-entendido para que todos fiquem satisfeitos. A baronesa concordou. E ela disse que, se não a respeitasse, receberia a punição do verdadeiro culpado. Siana disse que entendia. Siana disse que hoje estavam servindo o chá Earl Grey da Ingrid. O principal agora é se tornar uma empregada doméstica de verdade. O sabor do chá preto depende da quantidade. A composição é importante, mas a dosagem correta também é. Sem uma balança, é impossível pesar com precisão a quantidade a colocar no bule de chá. O chá pode ficar amargo ou aguado. A colher deve estar nivelada. Despeje lentamente, permitindo que as folhas formem grumos. Quando a temperatura estiver certa, é preciso começar a despejar na hora certa. Siana perguntou se ela gostaria de tentar. Eleve o bule para que o chá se misture com o ar. Isso cria um aroma rico. Tenha cuidado para não derramar uma gota no pires. Mantenha seus movimentos suaves e calmos. A temperatura da água e a quantidade de chá estavam perfeitas. Siana disse que, se preferir mais forte, pode me avisar.
No entanto, o resto é uma questão de gosto. Não importa quão perfeitamente o chá seja preparado, não importa quão nobre seja a variedade. Se não agradar ao gosto dela, tudo estará perdido. A baronesa disse que era magnífico. Ela conseguiu. Siena ficou feliz por ela ter gostado. Se precisar de mais alguma coisa, basta avisá-la. A baronesa disse que a serviria. A tensão dissipou-se instantaneamente e o resto da festa do chá transcorreu sem incidentes. Siena pediu desculpas à senhora, dizendo que era ela quem deveria estar cuidando deles. Mas foi assim que as coisas acabaram. As senhoras disseram que não era nada demais. Foi até melhor assim. Se a baronesa tivesse ficado brava, quem sabe o que teria acontecido? Ela estava tão assustada que nem queria comer chocolate. Graças a ela, eles puderam tomar chá em paz. Siena agradeceu às senhoras pela gentileza. A senhora desejou boa sorte às empregadas. A empregada disse que queriam lhe contar algo. Ela disse que realmente tinha muito em que pensar. A mulher disse a Siena que ela mesma podia ver que não era nada adequada para a alta sociedade. Ela temia ouvir muitas palavras depreciativas dirigidas a ela quando chegasse ao Palácio Imperial. Sentia-se completamente desconfortável, mas ela não esperava que algo completamente diferente acontecesse. Graças a ela, teve coragem de ir e não permaneceu na carruagem de sua patroa. Ela tomou um chá aromático com chocolate doce e passou um tempo em conversas interessantes com seus amigos. Ela jamais esquecerá este dia feliz. As empregadas domésticas jamais devem demonstrar afeto pessoal pelos hóspedes. Isso é uma prática antiga. Uma empregada doméstica deve ser impessoal e educada. Ela está tão feliz agora. Foi uma honra servi-la à mesa, mas está muito difícil para ela esconder seus sentimentos agora. Após o chá, as criadas mais jovens retomavam seu dia de trabalho normal. Logo pela manhã, elas preparavam o chá. Eles serviam os hóspedes sob o sol escaldante e ainda tinham trabalho a fazer até o pôr do sol. Este é um dia típico para uma empregada doméstica. Na realidade, o dia de uma empregada doméstica é bem diferente. Já é tarde da noite e há muito trabalho a fazer. Riffy disse que eles trabalharam muito. Muitos estavam exaustos e à beira da morte. Tudo ao mesmo tempo. Juju disse que era tão bom que dava para terminar a comida dos convidados. Siena sabia que era chocolate imperial. Cacau amargo e manteiga da mais alta qualidade. Siena perguntou a Juju por que ela não estava comendo. Ela disse que se comesse doces, perderia massa muscular. Siena disse que devia ter passado por momentos difíceis na festa do chá. Momentos muito difíceis. Juju perguntou se ela tinha percebido. Juju estava tão nervosa que mal conseguia lidar com suas obrigações. A senhora disse para ela apenas olhar para Juju. Eles realmente precisam de uma garota assim na fazenda. Esses bíceps enormes. Ela consegue levantar uma mesa com facilidade. Perguntaram-lhe se ela queria abandonar essa ocupação ignóbil e ir trabalhar para eles no pomar de maçãs. Juju disse que eles não estavam interessados nas habilidades dela como empregada doméstica. Xian disse que ela tinha feito um trabalho fantástico. E ela ajudou a todos, fez isso muito bem. Eles começaram a perguntar se ela poderia ensiná-los a cerimônia do chá. Essas garotas a trataram como se ela não fosse ninguém desde que descobriram que ela era estrangeira e vinha de um reino conquistado. Foi assim que, de repente, mudaram de atitude. Bem, a insolência é a segunda felicidade, principalmente quando se trata de uma empregada doméstica. Zana perguntou se os dois eram loucos. Ela perguntou: e daí se ela era boa em servir em festas de chá? Por que juraram lealdade imediatamente a um estrangeiro de um reino conquistado? Jeanne perguntou se eles tinham vergonha. Perguntaram a Zana se ela sabia o que era vergonha. Ela achava que sim, porque tinha ficado quieta como um rato durante toda a festa do chá. A festa do chá quase terminou em completo fracasso devido à maneira como ela se comportou de forma ridícula na frente da baronesa. É uma pena que Siena tenha tido que corrigir seus erros. Todos poderiam ter sido açoitados por causa de Jana e talvez até demitidos. E em vez de se desculpar, ela agora está dizendo isso a eles. A garota precisa aprender a se concentrar no trabalho e entender sua situação.
Jana disse-lhes para se tornarem amigos dessa ralé imediatamente. Ela não se importava. E a baronesa Appleton realmente se destacava na multidão. Que porte majestoso! Não apenas o porte, mas também os modos, o andar. Quanta dignidade genuína há neles! Talvez ela seja mais do que apenas uma baronesa. Sol ficou surpreso ao ver Madame. Ela era como uma lâmina afiada. Ele disse que se ela continuasse a entrar no quarto do príncipe à noite, ele se arrependeria. As pessoas vão interpretar mal. Ela é severa e cheia de graça. E perguntou como ele poderia ordenar que ela se esquecesse de Sua Alteza, como se ela fosse uma princesa. Siana não entendia o que estava acontecendo com ela. Era tudo um absurdo. Sol disse para ela esquecer isso porque ele só parece normal por fora. Mas na realidade, tudo em que ele pensa são patas macias de esquilo. Ele se desculpou imediatamente e ficou chocado por ter dito aquilo em voz alta. A baronesa disse-lhe para continuar, pois era bastante curioso. A baronesa disse ao cavaleiro para sair do caminho. Ela pensou que ele, em meio a lágrimas, imploraria por seu perdão. Agora está claro quem é a princesa. Sol disse que ia pedir um banho. Ele comprou uma pedra mágica equivalente a uma propriedade de tamanho médio, tudo para poder fingir ser mulher por meio-dia. A pedra mágica, nível super luxuoso, transforma o corpo por 12 horas. É realmente incrível. Sol perguntou como tinha corrido a visita e se Siana o tinha desapontado. Rashid disse que não, acrescentando que sempre tivera confiança nela. Mas ela superou até mesmo as suas expectativas. Não é fácil para ela adotar o comportamento de uma empregada doméstica. No entanto, ela tem mãos delicadas e finas. Ela desvia o olhar com modéstia, evitando contato visual. Incrivelmente, ela é perfeita. Ela personifica o auge da etiqueta e da cortesia, e sua graça não pode ser escondida sob o traje de uma empregada doméstica. Sol achava que o príncipe era louco e não entendia nem do que ele estava falando. Ele se perguntava se ele sequer compreendia que ela tinha todos os motivos para odiá-lo. Ele não entende muito de lógica, disse que ia porque precisava cortar as unhas. Não, não. Sol disse que não podia ir porque o baile de aniversário dele estava prestes a começar. Perguntaram-lhe que tipo de garotas ele gostava. E o cara respondeu que tinha certeza absoluta de que tudo neste mundo que não fosse bonito deveria morrer. Um homem com uma misantropia repugnante, mas ao mesmo tempo possui uma perspicácia incrível. Mas isso não significa que Sol possa dizer algo como: a princesa é fofa, mas ser empregada doméstica é a sua vocação. Sol esperava que o príncipe não estivesse planejando trazê-la para cá. Ele não entendia que tipo de absurdo era aquele. E quem é que contrata princesas de países conquistados como empregadas domésticas? Mas esse louco consegue. Isso foi demais. Ele decidiu lembrar ao príncipe que ele havia matado a família de Chiana. Ela estava calma, mas isso não significava que ela não faria nada enquanto fosse sua criada. O príncipe disse que ela havia passado no teste e deu um sorriso maroto. À primeira vista, tudo parece bem e não há manchas, mas há um buraco. É assim que ela aplica a arte do bordado, que aprende desde os 5 anos de idade. Anos de prática finalmente estão dando resultado. Riff disse a Siana que eles tinham um convidado. Appleton quer encontrá-la. Para um chá, aparentemente. Tudo correu bem e ela não entende por que veio. Siana achou que tinha cometido um erro. Se não, não ficou claro o que aconteceu. A baronesa pediu desculpas por tê-la incomodado e perguntou se ela estava surpresa. Desta vez, eles a conhecerão. Como convém. Ela é Magdalena Appleton. Ela causou uma ótima impressão nela na festa do chá. A baronesa cumprimentou a criada, Siana. Ela queria expressar sua gratidão com um presente. Ela perguntou se Siana lhe concederia um pouco do seu tempo. Siana perguntou novamente: ela é a baronesa Appleton? A mulher confirmou isso e perguntou se ela gostaria de se sentar para conversar. Siana ficou chocada ao descobrir que ela era a baronesa. Mas se for esse o caso, então ela não entende quem é essa nobre dama. Afinal, ela nunca disse o seu nome. Siana pediu desculpas e disse que cometeu um erro terrível porque não sabia quem era. Siana sentiu muita vergonha e não entendia como pôde ter cometido um erro tão grande.
A senhora pediu desculpas profusamente caso a tivesse ofendido de alguma forma. Disse-lhe para não se preocupar, pois tinha vindo incógnita. Era para ser assim. A família imperial convida você para um chá. Uma oportunidade como essa surge apenas uma vez na vida. A baronesa não sabia se devia ir, pois, devido à sua aparência, prefere evitar aparições públicas. Ela já estava pensando em cancelar o chá, pois já sabia quais boatos se espalhariam. Se ela aparecer no Palácio Imperial, todos estarão comentando como a esposa do Barão Appleton pode estar tão deplorável. Com uma aparência tão desleixada e desarrumada, ela deveria estar entre os jardineiros. Ela simplesmente não podia permitir isso. Eis outra carta da família imperial. E se outra pessoa tivesse recebido esta carta? Eles a convidaram para um chá disfarçada. Essa era a chance da baronesa. Essa oportunidade era tão tentadora quanto uma maçã madura em uma árvore. Se ela não disser a ninguém quem é, ninguém a incomodará. E desde o momento em que chega a festa do chá, ela já sabe de tudo. Mesmo vestida com um uniforme de empregada doméstica surrado e sem maquiagem no rosto, ela transborda graça e dignidade. Siana causou uma ótima impressão na baronesa. Ela pensou em como seria maravilhoso ser tão graciosa quanto ela. A partir daquele dia, ela se dedicou a estudar etiqueta. Ela se divertia muito tomando chá porque estava cercada de muito carinho. Portanto, ela gostaria de cumprimentá-la como lhe é devido. A baronesa está muito grata por este maravilhoso chá. Siana ficou chocada ao ver a baronesa curvando-se diante de sua criada. Estava tudo errado. Ela estava segurando a mão de forma incorreta. E a postura também não funcionou. Mesmo assim, Siana sente o calor dela. É apenas uma saudação. Mas para ela, significa mais do que 1000 palavras. Ela é amada e sabe como alegrar as pessoas. Por isso, Siana não tem moral para julgá-la. Siana diz que não merece agradecimentos. Ela a trata com respeito. Portanto, certamente retribuirá o gesto. Siana estava grata à senhora e disse que jamais esqueceria sua gentileza. A senhora perguntou por que achavam que Branca de Neve havia morrido depois de comer a maçã. A senhora disse que, mesmo que uma maçã como essa estivesse envenenada, ela ainda a comeria. Essas maçãs são tão deliciosas. Brigaram por elas? Pelas criadas que se matavam de trabalhar e só comiam pão amanhecido. A baronesa Appleton, que lhes ofereceu maçãs com mel, tornou-se nada menos que uma deusa. Todos disseram que amavam a baronesa. São realmente deliciosas. Então, esta nobre dama é membro da família imperial, cabelos prateados e olhos violeta. Assim como o príncipe herdeiro. Siana presumiu que fosse sua irmã, a princesa. Mas por que ela iria a um chá servido por criadas incompetentes? Ela achava que não tinha nenhum amigo. Reef disse que mesmo que o fim do mundo estivesse próximo, ela ainda não recusaria uma maçã com mel. A partir daquele dia, Siana foi promovida a governanta. Isso a surpreendeu tanto que ela deixou cair a maçã no chão. Jana gritou que aquilo era um completo absurdo. E não era só ela. Ninguém entendia a decisão dela. Ela pediu que Reef se explicasse. Ela disse que houve uma festa do chá alguns dias antes. Na realidade, foi um teste às suas habilidades. E Reef acredita que não há dúvidas sobre quem se saiu melhor. E ela declara o assunto encerrado. Reef disse a Siana que ela deve estar no Castelo Rubi ao amanhecer. Porque ela servirá a princesa Ares. Só isso. Todas queriam ser criadas chefes. A personagem principal chegou por último, mas foi a primeira a ser aceita. Siana não queria se destacar e não conseguia entender como aquilo tinha acontecido. Agora todos vão odiar a Siana. Parece que ela terá que se acostumar com essa atitude. Mas todos começaram a parabenizar Siana. Ela agora era a criada da princesa, e eles a invejavam. Siana começou a se sentir uma tola, porque estava inventando todo tipo de coisa. Ela se sentia muito constrangida. A senhora disse que estava genuinamente triste. Mas se ela não tivesse intervido, a festa do chá teria sido um fracasso total. A senhora talvez não tenha chegado ao posto de governanta, mas não quer sentir inveja. Em vez disso, Siana ofereceu-lhes estas maçãs maravilhosas. Siana estava grata.
Ela havia se esquecido de que aquelas eram pessoas completamente diferentes daquelas com quem ela se cercava no reino. A senhora disse que, quando recebesse seu primeiro salário, traria mais guloseimas para elas. As empregadas ficaram chocadas com isso. Jana disse que eles eram uns completos idiotas. E a hipocrisia deles não a incomodava em nada. Ela gritou que eles eram loucos. A empregada não conseguia entender como, com uma origem tão obscura, ela poderia ter sido contratada como empregada antes dela. Ela não entendia absolutamente nada. Juzu disse a Zana que ela estava falando bobagens. Zana disse para eles esperarem e que ela contaria tudo ao pai. Zana está se comportando de maneira terrível, mas isso é ótimo. Eles vão ganhar mais maçãs. Eles decidiram comer juntos. Jana gritou com todos. Mas as empregadas logo se esqueceram disso em meio à comida deliciosa e à conversa. As maçãs estavam deliciosas. Por sorte, ela não tem muita bagagem. Siana jamais imaginou que um dia sairia dali. Mas a partir de amanhã, ela já será a primeira criada da corte imperial. Você pode continuar sendo uma criada júnior pelo tempo que quiserem, até mesmo para sempre. Mesmo assim, é melhor do que ser uma princesa. Ela está muito cansada, mas é um bom trabalho. Siana não entendeu quem estava lá. Era Juju? Siana perguntou se havia algo errado. Juju só queria dar um presente para ela para comemorar sua promoção. Ela está indo embora, então comprou algo às pressas. A empregada doméstica esperava mesmo que ela gostasse. As empregadas domésticas têm permissão para se vestir um pouco mais elegantes. Então, é isso. Juju pediu que ela não ousasse pensar que era pior do que qualquer outra pessoa. Ela devia manter a cabeça erguida. Juju provavelmente o comprou com suas economias. Ela não precisa dizer nada, ela já sabe. Siana sente o coração apertar. Juju não entendeu o que estava acontecendo com ela e presumiu que não gostava da presilha de cabelo. Ela simplesmente pediu à vendedora que escolhesse a mais bonita. Siana se jogou nos braços de Juz e ficou muito agradecida. Ela disse que Juz era muito bonita. Juju sorriu e disse que elas eram amigas. Era tão bom estar com Juju. Ela disse para Shiana não chorar e ir para a cama. Riff perguntou se a princesa Aris tinha sua própria criada. A senhora disse que sim e que era ela mesma. Ela disse que simplesmente pediu uma tradução porque era insuportável. Riff perguntou o que ela queria. A empregada pediu uma xícara de chá e disse que havia algo de errado com aquele emprego. Algo que só quem já tinha trabalhado lá sabia. Ela disse que seria melhor esfregar o chão e fazer recados. Uma empregada doméstica digna de uma princesa simplesmente não existe. Pelo menos no império deles, definitivamente não existe tal pessoa. Siana já estava preparada. Ela era a princesa de um reino derrotado, mas tornou-se uma criada da corte imperial. Agora só lhe resta o sucesso. Lady disse a Siana que lamentava desapontá-la, mas que o trabalho seria muito árduo. A empregada disse que ninguém quer ficar nessa posição por muito tempo. Ela disse que, se tivesse a oportunidade, já teria saído há muito tempo. Siana disse que entendia e que devia ser muito difícil lidar com isso sozinha. Ela disse que era muito difícil, principalmente quando se trata de interagir com a própria princesa. A senhora disse que não era apenas exigente. A princesa Aris é o monstro mais cruel do império. Certo dia, o imperador se encantou por uma dançarina chamada Rosemary. Ele lhe deu um pequeno palácio com um jardim, o Palácio de Rubi. Sua filha, a sétima princesa, vive lá. Siana não conseguia acreditar que fosse verdade. A dama disse à princesa que estava dando as boas-vindas à sua nova criada. Provavelmente a estão tratando assim porque a mãe dela é de origem humilde. A empregada quase desmaiou. Ela não tem a menor chance de crescer bonita e saudável nesse ambiente. A senhora perguntou por que ela não estava com medo. Siana pediu desculpas e disse que não entendia o que havia acontecido. Ela disse que agora faria o que quisesse. A princesa não entendeu o que ela estava dizendo. Siana pediu permissão para se apresentar. Siana é sua nova empregada doméstica. É uma honra conhecê-la. A princesa não acreditava que isso pudesse acontecer. Ela não conseguia entender por que não estava com medo.
Ares disse que ela era entediante e mandou-a embora porque não gostava de empregadas domésticas. Ciana não entendia o que estava acontecendo com ela. A empregada estava muito grata a Ciana por finalmente estar livre. Ela queria sair dali há tanto tempo, mas não conseguia porque não havia ninguém para substituí-la. E graças a Ciana, agora ela está livre. Ciana perguntou se ela poderia lhe mostrar como se trabalhava ali. Ela disse que não havia nada para mostrar. Ela só precisava cuidar da princesa. De qualquer forma, só ficarão ela e aquele diabinho aqui. A Ciana está sozinha no trabalho. A patroa a odeia e ela simplesmente não sabe o que fazer. No entanto, ela precisa cumprir seus deveres. Ciana decidiu começar arrumando. Mesmo que tivesse que atravessar a bagunça, ela ainda precisava limpar o que fosse possível. Que bom ver os resultados! A princesa disse que estava perdendo tempo. Ciana perguntou a Aris como poderia ajudá-la. E aqui está ela novamente, tratando Aris como se fosse uma verdadeira princesa. Ninguém jamais a havia tratado assim. A princesa disse a Chiana para não fingir. A criada não entendeu, porque ela fugiria na primeira oportunidade. Ciana ficou chocada. Sol se perguntou por que o Palácio de Rubis em particular. No entanto, não era com isso que ela precisava se preocupar agora. O príncipe disse que não se importaria de levá-la ao seu palácio. Sol percebeu que era melhor ela recuar antes que ele mudasse de ideia. Sol disse que transmitiria a notícia à governanta e aconselhou o herdeiro a descansar. O príncipe disse que queria trazê-la aqui, mas nem sequer ouviu até o fim. Ela tem um sorriso doce, muito doce. Bem, o Palácio de Rubis fica ali perto, e ele acha que eles se encontrarão em breve. Ciana disse que foi terrível, era um segredo, e ela não conseguia entender como Sua Alteza sabia disso. Ciana disse que para ela não fazia diferença. Ela era apenas uma empregada doméstica e recebia um salário. Ali, ela ganharia mais. Portanto, ela não tem motivos para recusar este trabalho. Enquanto estiver aqui, tentará servi-la e cuidar dela. Ciana, sua empregada, perguntou a Ares se as coisas continuariam assim se ela fizesse aquilo e chutou o balde de água. A empregada respondeu calmamente que sim. Ares começou a quebrar tudo, mas Ciana não reagiu. Ares não conseguia entender quem era aquela mulher estranha. Ciana disse à princesa que havia trazido o café da manhã. A princesa não quis leite nem legumes, então pediu alguns bolos. A criada disse à princesa que comer bolos no café da manhã não é nada saudável. Ares também é muito exigente com a comida. Ciana disse que não cresceria bem se não se alimentasse bem. Ares disse para ficar de olho nela, pois ela estava crescendo bem de qualquer forma. Ciana ficou chocada com o quão magra ela estava. Ares havia dito que ela já tinha 10 anos. Por mais difícil que essa garota seja, você não pode tratá-la assim. Mesmo que haja algumas desculpas, Ciana decidiu que isso não serviria e que cuidados mínimos teriam que ser oferecidos. Ela disse que não estava mentindo para ela. Ela disse que se não se alimentasse bem, cresceria doente. Então ela precisava comer, e quando terminasse tudo, dava a ela algo doce. Aris achou isso estranho. Ciana disse que precisaria escovar os dentes então. Por isso era melhor dar os doces para ela amanhã. Ares disse que ela havia mentido. A melhor hora do dia é amanhã. Os pássaros estão cantando e o sol já nasceu. Ciana disse a Ares que seu delicioso café da manhã está pronto. A princesa disse que queria dormir e mandou a criada sair. Ares gritou e perguntou o que era aquilo. Porque ela quer um café da manhã decente. Ciana disse que era só o que restava. Ela mesma comeu um sanduíche com manteiga e frango assado. Ares perguntou se ela estava louca e não entendia por que ela havia comido aquilo. Ela estava simplesmente seguindo as regras do Palácio Imperial. Geralmente, espera-se que os criados terminem as refeições de seus mestres. Ares recusou o café da manhã, então Ciana o comeu. Fazer uma criança exigente comer é fácil. Ela usa o método infalível de se você não comer rápido, ela come sozinha. Qualquer criança deixa de ser caprichosa quando você a faz entender o valor da comida. Ares disse que não gostou. Ciana não a privou de comida para fins educativos. Ela disse para a menina comer à vontade. Mas as atividades educativas não terminaram aí. Ciana ficou feliz por Aris ter deixado para ela alguns dos vegetais que ela tanto gostava.
O método é o seguinte: a comida que ela não quer comer é a que ela mais gosta. Aris começou a gritar que ainda não tinha terminado. Aris percebeu que isso significava que os criados estavam terminando a comida de seus mestres e disse para verem. Não havia mais nada e ela ficaria com fome. Ciana disse que ela era ótima e que eles tinham a melhor princesa. E imediatamente se desculpou por ter se comportado de forma inadequada. A princesa disse que já tinha comido, então ela deveria ir embora, parar e não a incomodar. Aris não entendia o porquê. Eles já tinham descoberto como se alimentar de forma saudável. Agora precisavam descobrir como se manter higiênicos. Ciana aproximou-se e disse à princesa que era hora de tomar banho. Ela não estava com a menor vontade, pois detestava a água. A escova está causando coceira e a espuma está enlouquecendo-a. Ciana disse que, se não se lavar, vai atrair insetos que gostam de viver em lugares sujos. Os besouros comem cabelo e pele. Claro, eles fazem cocô e às vezes até soltam gases. Aris disse que isso era mentira. Ela nunca tinha visto nada parecido. Ciana perguntou se ela sentia coceira na cabeça. Como se algo pequeno estivesse rastejando em seu cabelo. Eram os insetos que a estavam comendo. Aris ficou simplesmente enojada. Ela só toma banho quando é convidada para recepções no palácio. Muito raramente. Mas ela não quer ser picada por insetos. Acontece que essa coisa não é espinhosa, mas sim agradável. A espuma não entra nos olhos dela nem causa ardência. E ela gosta do cheiro do óleo de alecrim. Ciana até sabia o que ela estava pensando. E por último, escove os dentes. Os ácaros também infestam a boca e se alimentam de partículas de comida presas nos dentes. Mas isso não era tudo. Eu precisava secar o cabelo porque os insetos também gostam de cabelo úmido. Haris disse que a tinha deixado exausta hoje. Ela estava muito cansada. Ciana agradeceu à princesa pela sua paciência. Está na hora de dormir e Ciana vai ler uma história para ela. Aris começou a gritar para ela ir embora. Porque ela não lhe dá sossego, nem mesmo aqui. Ciana disse que sentia muito, pois só queria ajudá-la a adormecer lendo uma história muito interessante e emocionante. Mas, como era isso que ela queria, Aris disse-lhe bruscamente para parar. Ela concordou, mas pediu-lhe que contasse a sua história rapidamente. Era uma vez uma princesa dos diamantes. Essa princesa, como o próprio nome sugere, adorava diamantes brilhantes. Ela colecionava diamantes do mundo inteiro e adornava suas roupas com eles. A própria princesa brilhava como um diamante. Certo dia, chegou aos ouvidos da princesa o boato de que um dragão maligno vivia no oeste e que possuía um diamante, o mais raro e belo do mundo. A princesa estava tão ansiosa para se apoderar desse diamante que partiu em uma jornada através de arbustos espinhosos e pântanos. E quando ela finalmente chegou à Torre do Dragão, o dragão olhou para ela e disse que ela era muito bonita. O dragão parecia um lagarto enorme. Ares disse que não entendia nada. Ciana deu boa noite à princesa. Ela cuidaria dela para que crescesse saudável e forte. Porque é seu dever como criada da princesa. Tudo mudou desde que essa criada chegou ao palácio. Ciana pediu à princesa que não pisasse na planta. Ela acabara de plantar algumas sementes ali e não podia pisar nelas, senão se danificariam. Haris perguntou que flores ela havia plantado. Ciana disse rosas, girassóis e hortênsias. E muitas outras flores diferentes. É um lugar agradável e ensolarado e a terra é macia. Basta regar e as flores crescerão. Ciana disse que quando elas florescerem, ela fará uma linda coroa de flores para ela. Aris não entendia por que ela continuava fingindo considerá-la uma princesa. Ela achava que a criada estava tramando algo. A princesa não conseguia descobrir como desmascarar a criada. Então, ela reparou no grampo de cabelo de Ciana. Ares perguntou por que ela estava tão feliz. Quando se virou, viu que a princesa estava usando o grampo de cabelo que Júdio lhe dera. Ela percebeu que estava tão ocupada trabalhando que nem tinha notado que o grampo havia deixado cair. Ciana pediu desculpas por incomodá-la e disse que o grampo que ela havia colocado era dela. Ela deve tê-lo deixado cair enquanto cuidava das flores. Ela pediu que fosse devolvido, mas Aris não entendeu o porquê. Este é o palácio dela. E tudo aqui lhe pertence. A criada disse que este objeto lhe é muito querido.
e pede novamente que lhe seja devolvido. A princesa ficou chocada com a repentina severidade dela. Disse que, se quisesse o grampo de cabelo, teria que alcançá-la. Ares acreditava que ela jamais a pegaria. Nenhuma criada seria capaz disso. A princesa não conseguia entender como ela podia correr tão rápido e pensou que estava louca. A empregada disse que pegar as coisas dos outros e não devolvê-las era muito feio. E pediu novamente seu grampo de cabelo de volta. Ares percebeu que ela estava se esforçando ao máximo para fingir que a via como uma princesa. Mas ela sabe que todas as suas promessas serão vazias, e gritou que não vai devolvê-lo. Ela se lembrou de como uma nova empregada doméstica veio até ela e disse que cuidaria dela. Ares ficou muito grata. A princesa era muito carinhosa, parecia-se com a mãe, e pediu-me que cuidasse dela. Ela foi denunciada por retirar objetos do Palácio Rubi e vendê-los. A empregada doméstica é acusada de furto. O tribunal irá sentenciá-la. A criada implorou à princesa que a salvasse. A princesa ordenou que a deixassem ir. Ares ficou surpreso ao vê-la partir. A criada disse que pensou que ela seria útil por ser uma princesa. Mas ela era uma bastarda inútil. A empregada disse que essa princesa nem sequer tinha mãe e, portanto, não tinha direitos. Provavelmente porque ela é uma plebeia. Ela não percebeu que o trabalho era tão inglório. Ela não é babá dela. Ciana disse a Ares que também estava cansada dela. E então a princesa acordou. Tudo não passara de um pesadelo. A princesa lembrou-se de que todos estavam partindo e percebeu que Ciana também iria embora. Ela devia ter arrumado as malas na noite anterior. Portanto, a princesa acredita que é melhor para ela partir agora do que traí-la mais tarde. A menina chorou. Ciana entrou no quarto e cumprimentou sua senhora. Ela ficou contente em ver que a princesa havia se levantado sozinha hoje. Ares imediatamente se virou. Ciana achou que talvez estivesse sofrendo de insônia. Se fosse o caso, era melhor dormir um pouco, sem problemas. Quando uma pessoa está com sono, seu apetite e digestão ficam prejudicados. Ciana não fugiu dela, mesmo depois do que ela tinha feito. Ares começou a chorar e a implorar por perdão. Ciana não entendia. A princesa insistiu que realmente não tinha a intenção de magoá-la. A princesa disse que não deveria ser odiada. Ciana disse que não a odiava. Ares disse que ela estava mentindo. Ciana começou a achar que tinha sido fria demais com ela. Disse-lhe que seu comportamento no dia anterior a tinha magoado profundamente. Mas ela entende que as crianças às vezes fazem coisas imprudentes. Ares pediu desculpas e agora ela se sente melhor. A princesa disse que sabia que não gostava daquele lugar. As crianças às vezes são surpreendentemente perspicazes. Ares disse que Ciana tinha muito trabalho a fazer no palácio e estava ali sozinha. E que não servia para nada, mesmo sendo uma princesa. Portanto, ela ajudará com a lavanderia, não será exigente com a comida e compartilhará com ela. A princesa prometeu ser uma boa menina e pediu a Ciana que ficasse para sempre. A princesa e a criada. Ciana disse que ficaria. Mas agora tudo o que ela vê diante de si é uma pequena mentirosa desobediente, chorando de remorso. Ela quer ajudar essa menina a crescer saudável e feliz. Afinal, ela é a criada da princesa. Depois disso, a princesa Aris não se comportou mais mal. Aris se comporta como uma boa menina. Ela rega os canteiros de flores. Ao meio-dia, ela ajuda na limpeza. E com a roupa, bem, não muito, mas pelo menos ela tenta. Ciana disse que tinha uma tarefa mais importante do que limpar e lavar roupa. Ela precisava estudar. Ares está ocupada com os estudos. Ciana pediu que ela não recomeçasse, pois prometeu se comportar bem. Ciana disse a ela que não precisava ler livros difíceis para adultos, apenas praticar a escrita. Para isso, você precisará de papel e caneta. O homem disse que tinta e papel são itens muito valiosos. E ele não podia simplesmente entregá-las a ela. Ciana disse que a princesa precisava delas para os estudos. Ele perguntou se ela achava que as outras criadas não tinham tentado enganá-lo da mesma forma, porque ela é responsável por cada item que distribui. Ciana não conseguia entender quem ele pensava que ela era. Caso necessite de suprimentos adicionais, ela deverá obter autorização por escrito de outro membro da família imperial.
Ele falou como se houvesse algum familiar que concordaria com isso. Aris disse que, se precisasse, poderia pedir ao irmão, Rashid. Siana perguntou se ela se dava bem com ele. Aris disse que a mãe dela era amiga dele, mas ele era o único que podia ajudá-la. Príncipe herdeiro Rashid, ela acha que ele reagirá positivamente à ideia da educação de sua irmã. Vale a pena tentar. Siana concordou. Ela disse que enviaria uma carta à Sua Alteza. O príncipe disse que não se viam há muito tempo e perguntou como ela estava. O príncipe herdeiro. Eles tinham acabado de enviar uma carta e ele já havia chegado. Ares perguntou por que ele tinha vindo, já que só tinham pedido uma autorização assinada. Ele disse que era isso que a carta dizia, que sua amada irmãzinha precisava de ajuda, e ele perguntou como poderia não ir, e também trouxe permissão. Ele não sabe a quem ela puxou, mas Aris é muito impaciente. Quando um convidado vem vê-la, ela deve demonstrar hospitalidade, e ele lhe disse para oferecer um chá ao irmão. Siana pediu desculpas e disse que não havia chá na cozinha e que não tinham nada para lhe oferecer. Mas o príncipe disse que não havia problema, porque ele levou tudo consigo. Trouxe o verdadeiro chá Darjeeling da Ásia e espera que sirva. Eles não estavam longe do Palácio Imperial, e ela não descartava a possibilidade de se encontrarem novamente de uma forma ou de outra. Siana jamais imaginaria que seria assim nessas circunstâncias. Ela não conseguia entender por que ele não conseguia desviar o olhar dela. Ela ficou surpresa por ele se lembrar dela. Ele gostou. Aris disse que ela o fez ter um gosto muito bom. Este é o chá mais delicioso do mundo. Não tem folhas pequenas e não é muito forte. Siana disse que foi o príncipe quem trouxe este chá maravilhoso. Aris disse que descobriu que não era apenas uma empregada doméstica e que não sabia que Siana era uma princesa de um reino vizinho. O príncipe disse que Siana faz um chá excelente. Ele é tão bom quanto ela. Ela não estava errada. Rashid realmente se lembra dela. Aris não conseguia entender como eles se conheciam. O príncipe ficou chocado por Siana não ter lhe contado sobre ele. A princesa, descontente, disse que não tinha interesse em falar sobre ele. Siana queria muito dizer à princesa que aquilo não estava certo. Era demais. Siana não entendia o que havia de errado com o príncipe. Rashid disse que foi ele quem contratou Siana como empregada doméstica e a enviou para trabalhar no Palácio Rubi. Aris ficou chocada e perguntou por quê. Rashid disse que era porque ela era bonita. Aris concordou, mas Siana não entendeu o que ele estava dizendo. Sol disse que o príncipe precisava estar no Conselho Imperial e, para não se atrasar, precisava sair imediatamente. O príncipe respondeu que ainda não havia tomado chá. Sol disse a ele que havia bebido quase todo o chá. Ele decidiu dar a ela o que lhe era devido. Aris perguntou o que ela queria. O príncipe disse uma xícara de chá, mas ele já tinha tomado. Isso era o suficiente por hoje. Eles ficaram surpresos que ele quisesse vir amanhã também. Rashid disse que, graças a Siana, ele pôde desfrutar de um chá maravilhoso novamente. Siana ficou lisonjeada. Aris disse-lhe para parar de dar em cima da sua empregada e mandou-o embora dali imediatamente. O príncipe lhe deu uma tarefa. Até sua próxima visita, ela deveria aprender a se comportar como uma dama. A princesa achou isso um absurdo. Siana disse que ele recebeu a carta e compareceu pessoalmente imediatamente, trazendo inclusive uma autorização assinada. Aris disse que estava fazendo isso a crédito. Isso surpreendeu Siana, que perguntou o que significava. A garota disse que lhe deveria um favor por essa permissão no futuro. Ela e seus irmãos estão disputando o trono, e ela perguntou como poderiam ter um bom relacionamento. Mas o príncipe herdeiro só queria chá. Enquanto um dos herdeiros não assumir o trono, nada mudará. Em outras palavras, eles não são irmãos, mas rivais. Mas Ares não se importava, porque ela não tinha família, nem amigos, e não queria que ela se aproximasse dele. Mas ela está feliz por ele ter concordado. Se ele não tivesse concordado, teria sido mesquinho. Isso significa que eles não podem ser apoio e ajuda um para o outro. Muito pelo contrário. E é verdade. Se ele não se importasse com a princesa Ares, ela não estaria vivendo aqui na lama, abandonada por todos. Uma princesa só tem poder depois de ser designada sucessora.
Ela também teve que amadurecer cedo e não teve felicidade em sua vida. Ciana se preocupava em como esconder discretamente os pimentões de que não gostava debaixo da mesa no jantar, e em como dar um jeito de dormir até mais tarde pelo menos uma vez. Ares perguntou a Ciana se ela aceitaria ser sua professora agora. Ciana queria que essas preocupações da infância fossem a única coisa que a ocupasse. Mas agora tudo o que ela puder fazer pela princesa será muito útil para ela. Sol perguntou se ele realmente gostava tanto assim de Ciana. O príncipe disse que sim e perguntou se ele já tinha visto os olhos grandes dela. Ela é tão fofa quanto um esquilo. E Rashid não sabe se deve ficar com ela ou esperar. Ele poderia ao menos fingir surpresa. Ele perguntou se Sol havia notado algo de novo quando estavam no Palácio de Rubis. Sol disse que estava excepcionalmente limpo. Ela arrumou tudo, e a princesa Ares parece muito mais saudável e bem cuidada. Sol ficou chocada ao perceber que ela sequer entendia como criar filhos. O príncipe disse a Sol que, para um espadachim, ele era lento. Aris claramente se abriu com Ciana. Sol ficou chocado e perguntou se Rashid havia planejado tudo isso. Ele percebeu que Ciana tratava bem as pessoas, independentemente de sua posição social. Claro que isso não foi suficiente para fazê-lo se apaixonar por ela. Desde o dia em que sua irmãzinha nasceu, a mãe de Aris lhe perguntava se ele queria ouvir a irmãzinha. Ela chutava com as pernas. Eles têm gostos completamente idênticos. Tudo que Aris acha fofo, ele também acha fofo. Sol ficou chocado ao perceber que achava a ganância fofa. O príncipe disse que queria ir ao chá da Chiana novamente. A criada perguntou à princesa com que frequência ele viria. Ares não fazia ideia. Ciana encontrou Juju e ficou muito feliz. Eles não se viam há muito tempo. Encontraram-se por acaso em frente ao armazém. Juju disse que achava que Ciana havia emagrecido e perguntou se ela estava se alimentando bem. O homem disse para ela ir embora se eles já tivessem terminado o trabalho. Ciana perguntou se era porque ela tinha engordado. Juju disse que estava malhando nas horas vagas. Ciana disse que Juju era incrível. Uma amiga perguntou a Ciana como ela tinha encontrado o grampo de cabelo. Ela ficou muito chateada quando o perdeu. O príncipe pensou que sua amada irmãzinha gostaria de lhe agradecer, então ele foi até ela. Eles também compraram um bolo, que tinha muito chocolate Kiana. Sol providenciou o bolo para a princesa, e Rashid prometeu cuidar bem dela. O príncipe cumprimentou Xianu. Nenhum membro da família imperial cumprimentaria uma criada que lhe servisse chá. Ares disse que estava delicioso. Ela contou ao irmão que o chá da Ciana era o melhor. Ela achou que 2 xícaras de chá para um documento não era justo. E ela perguntou se havia mais uma coisa que ele pudesse fazer. O príncipe perguntou o que exatamente. Ares disse que o grampo de cabelo de Ciana havia caído no lago. Rashid prometeu encontrá-lo. Ele convocou 100 guardas e drenou o lago. Juju ficou chocada com essa história. Honestamente, era apenas um documento. Mas ela não imaginava que ele seria tão generoso. Ele lhe deu um pacote de sabonetes e velas, fez roupas para a princesa com tecidos luxuosos e uma série de outras coisas. E agora ocupa muito espaço. A empregada deve ser forte. Alguém a ajuda. Ela não consegue acreditar que alguém esteja ajudando-a. O mundo ainda é lindo. O príncipe veio e cumprimentou Ciana. Ciana pediu desculpas por não o ter reconhecido, o nobre senhor. O príncipe disse que não havia necessidade. Ele mandou que ela olhasse para ela. Ele ajudou porque quis, mas Ciana não entendeu o porquê. Rashid disse que ela era tão pequena e o carrinho tão grande. Então ele decidiu ajudar. Esse é o motivo. Ciana disse que fugiu, alegando que a princesa a estava procurando. Mas ela acha que Sua Alteza está um pouco desequilibrado. Juju diz que ele parecia um pouco louco. A vida de uma empregada doméstica não vale mais do que a de uma mosca. Mas não está claro por que o príncipe de todas as pessoas está tão preocupado com ela. Se ela estivesse por perto, se sentiria mais calma. Ou se ela estivesse no castelo de Rubi. Ciana disse a Juju que ela também era talentosa. 10 criadas, uma Juju. Ela quase foi promovida a chefe das criadas. Eles nunca a mandariam para o castelo Rubi. Ares disse que veio buscá-la porque ela estava fora há muito tempo, e a princesa estava com fome.
Ciana disse que fez uns biscoitinhos para ela antes de ir embora. Esses biscoitinhos são absolutamente deliciosos. Ares chamou-a porque estava com fome, por isso, nem cogitou trazer outra empregada. A princesa perguntou se ela havia falado com a amiga. Ciana disse-lhe o nome correto. A princesa não entendia por que gostava tanto dela, presumiu que fosse por causa de sua altura e músculos. Ciana disse que gostava dela porque ela era gentil e doce. Enquanto Ciana demorava uma eternidade para carregar um saco de farinha, Juju carregava 5 como se não fosse nada. Ares disse a Ciana que a partir de hoje lhe daria mais carne e leite. Muito mais do que isso, Jupsup, porque ela quer se tornar mais forte do que ela. Ciana achou-a muito fofa. Mas aquilo não era nada fofo. A chegada do príncipe. Ares não entendia por que ele tinha voltado. Ele veio verificar se o lago estava em boas condições. Ele já veio verificar 5 vezes. Este bolo leva chantilly de chocolate branco e frutas cobertas de mel e um monte de outras guloseimas. Desta vez Ares não se importará, já que ele é sincero. Ciana ficou encantada, embora fosse a primeira vez. O príncipe estava agindo de forma suspeitosamente educada, de uma simples criada de princesa, e ela não consegue dizer se ele está em seu juízo perfeito. Rashid voltou ao Palácio Rubi. Ele também trouxe muitos biscoitos e doces que a princesa Ares adora. Ela não entende por que ele continua vindo ao Palácio de Rubis. Isso enfurece muito a dama. A quinta princesa Yvette Levi Juan de Prot disse à imperatriz que ela deveria compreendê-lo, pois ela não passava de uma pobre criança. A quinta imperatriz, Vernet Levi Juan de Aron. A princesa insistia que afinal era de posição social superior e não conseguia entender como aquilo havia acontecido. Ela não conseguia entender por que ele estava fazendo tanto alarde por causa daquela garota. Yvette não conseguia entender como ela ousara esquecer-se do seu lugar. Para lembrar a sua irmãzinha qual é o seu lugar, ela precisa pessoalmente lhe dar uma lição, como uma irmã mais velha. Ela quer ter uma conversa agradável com sua irmãzinha. Ela preparou uma pequena festa do chá para ela, e Yvette espera que Ares aceite de bom grado o seu convite. Ares achava que ela era uma cadela maluca. E ela não conseguia entender se Yvette realmente pensava que ela não sabia que queria zombar dela. Ela era irritante. Se ela não viesse, haveria um escândalo. Ciana perguntou como ela a atormentava. Em cada festa do chá, elas riam de cada erro dela no vestuário e no comportamento. Eles insinuaram que ela não tinha o direito de ser chamada de princesa, já que não conhecia o vestuário e a etiqueta adequados. Disseram que ela era princesa apenas no nome. Ciana perguntou por que Ares não tinha feito nada. A princesa não entendeu do que ela estava falando. Ela tinha Ciana. A empregada disse que ela não tinha absolutamente nada com que se preocupar. Ela prepararia tudo para o chá e lhe contaria tudo. Ares perguntou quem ela era. Ciana era apenas uma criada de um reino conquistado. A criada especial da princesa Ares, Ciana vinha adiando isso até agora porque a princesa não queria estudar, mas não podia continuar assim. Etiqueta básica: é preciso conhecê-la para sobreviver no castelo imperial, não apenas para se exibir. A princesa disse que não lhe era permitido beber chá até que o mestre lhe dissesse. Além disso, não lhe era permitido fazer qualquer barulho enquanto bebia. Após tomar um gole, ela deve colocar a xícara sobre a mesa. Ao fazer isso, ela também não deve emitir nenhum som. Ares não entendia por que uma simples festa do chá era tão complicada e estranha. Ciana disse que estava fazendo um ótimo trabalho. Ares sorriu e agradeceu a Ciana pelo seu trabalho. O chá estava excelente. A empregada disse que ela era uma boa aluna, e Ares fez um trabalho fantástico. Foi perfeito do começo ao fim. Além disso, ela aprende rápido. Ciana ficou chocada ao descobrir que a princesa era realmente um gênio. A princesa Ares é uma gênia da etiqueta. Ao contrário dos nobres, para quem a modéstia é uma virtude. Os membros da família real eram completamente diferentes. Enquanto isso, um convidado não convidado chegou. Ares disse-lhe para entrar, mas apenas desta vez. O príncipe notou que ela estava mais reservada do que antes. O príncipe sussurrou para ela se aquilo era por causa dela. Ciana sorriu e comentou sobre o olhar perspicaz dele. Ela pensou que o príncipe poderia ajudá-la a pagar pelas joias.
mas decidiu esquecer a ideia imediatamente. Ela também não queria ficar em dívida e resolveu resolver tudo sozinha. A aula de etiqueta havia terminado. Em seguida vinha a questão das roupas. Aris não conseguia entender como aquilo tinha acontecido. Ciana havia dito que preparara algo. A princesa ficou surpresa ao ver que Ciana vinha fazendo aquele vestido nos últimos dias. Ela queria criar um vestido que lhe servisse perfeitamente. E só isso. A empregada pergunta o que ela acha. Aris disse que gostou. Aris perguntou como ela era. Ciana disse que ela era uma princesa incrivelmente linda. E ela parece uma fada das rosas da mitologia. Aris perguntou se era verdade. Aris disse que ela estava linda porque se parecia com a mãe. Então, ela seria a mais bonita na festa do chá de hoje. Quanto à princesa, seu charme conquistará o coração de Sua Alteza. Ela é a bela e orgulhosa filha de Lady Rosemary. Aris concordou. Ciana perguntou se já era hora de eles irem. Aquela garota suja, hoje ela vai voltar aqui como uma mendiga. Ivete lembrou-se de ter perguntado a Aris como ela conseguia comer com as mãos nuas. Nem mesmo os plebeus se vestem ou agem assim. Aris está degradando a dignidade da família real. Ivete achou a humilhação muito divertida. Ela já se sente descansada. Ela estava muito curiosa para saber quando aquela princesinha do lixão chegaria. Aris disse que estava muito grata a Ivete por tê-la convidado para este chá. A princesa perguntou a Ivete o que havia de errado com ela. Ciana disse à princesa para continuar sorrindo. Perder o sorriso neste momento seria uma admissão de derrota. Aris disse que Ivete não parecia estar bem. A senhora disse que estava simplesmente muito feliz em vê-la. Ivete não conseguia acreditar que uma selvagem como ela estivesse se comportando como uma princesa. Aris disse que também estava feliz em vê-la e que sentira muita falta dela. Ivete disse para ela entrar e se sentar. Elas tinham muito o que conversar. Aris disse à irmã que o chá estava simplesmente incrível. Ela ficou feliz por ter gostado. Da última vez que se encontraram, essa garota se comportou como um macaco. Mas agora não há nada do que reclamar. A princesa não conseguia acreditar o quanto aquela criada a havia transformado. Ciana contou a Aris que tinha uma pétala no cabelo. Ivete disse que estivera muito preocupada com ela desde o último encontro, mas que ela havia amadurecido muito. E estava muito feliz por ela. Ivete disse que parecia que sua xícara estava vazia e perguntou se poderia enchê-la. Ciana aproximou-se dela, mas Ivete disse que queria que sua querida irmãzinha lhe servisse o chá, e não a empregada. Só porque você aprendeu etiqueta não significa que você a domine. Aris serviu o chá com facilidade. Ivete estava furiosa porque nenhuma gota de chá havia sido derramada e o ângulo estava perfeito, como se estivesse servindo uma rainha. Ela decidiu que a única saída era cometer um erro em vez de não errar. Pegou a caneca e assobiou. Ivete perguntou a Aris o que havia de errado. A princesa disse que Ivete estendeu a mão repentinamente. A senhora disse que não só a havia magoado, como também não queria admitir seus erros. E ela deve punir a Aris até que ela entenda o que fez de errado. A princesa sabia que estava prestes a ser atingida. Ciana segurou a mão de Ivete, que já estava balançando, e pediu que ela parasse. Ivete ficou chocada com o fato de a empregada tê-la interrompido. Ciana pediu desculpas, mas ela não podia simplesmente ficar de braços cruzados e assistir enquanto ela quebrava as regras de Sua Majestade. Ela nem sequer entendia do que ela estava falando. A regra é que ninguém tem permissão para punir membros da família real sem a autorização de Sua Majestade. Mesmo que elas próprias pertencessem à família real, Ivete não conseguia entender como uma simples criada ousava falar sobre as regras da realeza. No entanto, essas regras são mera formalidade. Os descendentes do imperador são tratados de acordo com seu nível de poder. Portanto, os fracos não causarão nenhum mal, por mais que sejam pisoteados. Mas se você punir alguém publicamente, os rumores se espalharão. Ele disse a Aris que ela havia trazido uma criada atrevida. Ela está muito feliz por ela, mas, embora tenha aprendido boas maneiras, parece que sua empregada não é disciplinada o suficiente. Como ousaria uma simples criada tocar em um membro da família imperial? E ela acreditava que deveria ser punida por isso.
Ivete chamou Ciana de garota estúpida e perguntou como ela ousava desonrar a família real deste império. Ciana caiu no chão, agradecida à Sua Alteza pela lição. Ivete ficou simplesmente encantada. Ivete disse a Aris que, se ela não quisesse mais receber o convite, deveria ficar quieta. A princesa perguntou a Ciana por que ela fizera aquilo. A criada não entendeu do que ela estava falando. Se não fosse por Ciana, Aris teria sido quem levou o golpe. Mas Ciana, sabendo disso, recebeu a punição em seu lugar. Para proteger uma pessoa tão inútil, Ares disse que não havia problema e se ofereceu para curá-la quando retornassem. A criada perguntou a Aris se ela já havia tratado alguém antes. Não havia problema. Ela ensinaria à princesa como tratar ferimentos. Primeiro, precisa ser desinfetado. Ciana perguntou à princesa se ela estava chorando, mas Aris negou. Ciana achou que estava chateada com o que aconteceu hoje. A princesa confirmou isso. A empregada perguntou a Aris se ela queria ficar forte o suficiente para se vingar e perguntou o que ela achava. Ciana perguntou se ela seria capaz de lidar com qualquer desafio, mesmo que o caminho para a vingança fosse doloroso. Aris estava pronta e disse que não se importava. Ciana disse que a ajudaria então, já que sabia muito sobre isso.